Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. Mais um mês se inicia e que ele venha ser repleto das bênçãos do Senhor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as bênçãos que tem no Salmo 1. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período que você escolhe do dia para não somente meditar nas Escrituras, mas também reservar para orações e jejum. Com qual finalidade? A finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Salmos 1, verso do 1 ao 3. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Para nossa maior compreensão, eu vou trazer a definição do que seria o ímpio, o escarnecedor e o pecador. O ímpio é todo aquele que ainda não conhece ao Senhor. O pecador é aquele que vive na prática do pecado. O pecado é seu estilo de vida. E o escarnecedor é aquele que não somente conhece a lei do Senhor, como zomba dela. O que seria o conselho do ímpio? Por exemplo, você tem um problema no seu relacionamento e você vai se consultar com o ímpio. O ímpio certamente vai dizer: relacionamento fixo é coisa do passado. Se não está dando certo, então abre mão desse relacionamento. Isso seria um conselho do ímpio. A sua empresa está no vermelho. O ímpio ele chega e fala: sonega imposto, afinal de contas todo mundo faz errado. Isso também é um conselho do ímpio. Tudo aquilo que deturpa a verdade, que faz com que você abra mão dos princípios elementares do Senhor, é um conselho de ímpio. E as Escrituras dizem que você não deve seguir o conselho deles. Enquanto habitamos nessa carne, nós estamos sujeitos a cometer pecados. Mas isso não quer dizer que você é um pecador. O pecador é quando ele faz do pecado o seu estilo de vida. Não se deter no caminho dos pecadores é quando você vê um pecador, você evitar os caminhos que ele trilha. Porque certamente por habitar na mesma natureza, a probabilidade de você também ter um pecado ou levar uma vida de pecado aumenta. Então foge da aparência do mal. E o escarnecedor então, por ter um conhecimento raso, ele se acha no direito de fazer algum comentário acerca das coisas do reino de Deus, só que com chocarrice, com zombaria, distorcendo a verdade e fazendo da verdade um motivo de riso e de piada. E a palavra do Senhor diz que desses nós devemos evitar as suas mesas, evitar se assentar em suas rodas, porque certamente eles são bem divertidos e quando você menos esperar, você está caindo na risada juntamente com eles e se contaminando. Toda a obediência traz consigo a sua recompensa, assim como nós temos a recompensa de ser como a árvore que é plantada junto a ribeiro e dá o seu fruto no tempo certo. Ao contrário, o ímpio pecador não prevalecerá na congregação dos justos e eles não vão permanecer no dia do juízo. Então vale a pena andar uma vida de obediência. Observe que o seu prazer não é na piada suja. Observe que a sua alegria não é na dancinha nova. Mas o texto ele é bem claro quando diz: bem-aventurado é o homem e a mulher que se alegra no Senhor, na meditação de dia e de noite na sua palavra, e isso traz certamente as suas recompensas. A recompensa direta, imediata, é que nós seremos como a árvore que é plantado junto
ao ribeiro, cujas suas folhas não caem e o fruto ele é dado no tempo certo. Então o Senhor ele compara que a nossa vida ela é bem-sucedida quando a nossa alegria não está no conselho do ímpio. O ímpio ele nunca vai te dar um conselho bom. O ímpio, se você estiver a ponto de romper o seu relacionamento, ele vai acabar enfiando o pé e terminando de vez. O ímpio, se você tem uma empresa, ele vai te aconselhar a sonegar imposto. O ímpio, ele vai te incentivar a ter peso duplo. Como que seria peso duplo? Se você tem um estabelecimento, você roubar as pessoas usando de forma desonesta. 2 medidas, 2 pesos. Então, essa é a forma que o ímpio ele vê as coisas. Ele não acha que tem nenhum problema sonegar, trair, enganar. E é por isso que as Escrituras nos dizem que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Tem uma demanda? Vá até os sábios da sua igreja. Tem uma demanda? Procure, se possível, pessoas mais experientes que você. E certamente ela vai te dar um conselho à luz da palavra. Todos nós habitamos nessa carne e estamos sujeitos a pecar. Só que o fato de estarmos sujeitos a pecar não nos faz um pecador. O que faz com que nós venhamos a ser um pecador é o pecado ser não mais um acidente. Que na vida do cristão, o pecado ele tem que ser um acidente de percurso, não uma prática, não um estilo de vida. E essa é a grande diferença entre o santo, aquele que se desvia do mal, tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, tem a sua alegria nas coisas do Senhor, para o pecador, que a cada 10 atos, 11 são pecados. Já o pecado é um estilo de vida, não é mais um acidente. Os 3 são graves, mas eu costumo dizer que o escarnecedor, ele ainda se torna mais grave, por ele ser também influenciador. O escarnecedor, por ter um conhecimento raso, muitas das vezes ele fala as coisas aleatoriamente, sem pesar o que ele está falando. E muitas das vezes eles são cômicos, eles são engraçados. E eles nos levam a rir de coisas que nós deveríamos levar muito a sério. Coisas que até mesmo são arriscado nós pecarmos contra o Senhor nosso Deus. Porque eles, por terem um conhecimento raso, eles são acompanhados também do espírito de isso não tem nada a ver. E por eles não ter um filtro, eles acabam cometendo pecados que são graves. E se nós simplesmente gastarmos, investirmos o nosso tempo ali na mesa do escarnecedor, na roda do escarnecedor, certamente nós iremos nos contaminar. Então, por isso, a palavra do Senhor diz para evitar a roda dos escarnecedores. Quando fazemos assim, nós nos tornamos bem-sucedidos, porque o nosso prazer está na lei do Senhor, na meditação nela de dia e de noite, diferente de o ímpio, que as Escrituras diz que o ímpio não permanecerá para sempre, nem o pecador na congregação dos justos. Assim como o vento sopra a folha e ela dispersa, assim também é o pecador, o ímpio e o escarnecedor. Eles não prevalecerão na congregação dos justos. O seu caminho perecerá. Então, um conselho bem prático é: seja aquele homem e mulher que tem o prazer na lei do Senhor, pratique ela de dia e de noite, que venha a ser ela a sua alegria. Pecados, no percurso, nós podemos cometer, porque nós habitamos no tabernáculo de carne, que já é propenso, já é inclinado para as coisas da carne. E se nós não vigiarmos, certamente nós vamos cometer pecados. Mas que não seja o pecado o nosso estilo de vida, que não seja a piada engraçada ou a nossa motivação de se alegrar, que não seja o conselho do ímpio que venha a ser a régua e o guia para nos conduzir numa vida aqui, que certamente o conselho dos ímpios nos levará a uma vida desagradável ao Senhor, mas que nós venhamos nos manter nos princípios do Senhor, ter a palavra do Senhor a nossa alegria, se desviar da roda do escárnio, e certamente seremos como a árvore plantada junto ao ribeiro. Nossa vida vai ser próspera, porque escolhemos o Senhor. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.